Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa, gravando nos estúdios próprios da Amorque, aqui na grande loja de língua portuguesa, né, o estúdio Edith Piaf de áudio e vídeo, um lugar muito agradável, que nos dá realmente muito prazer em gravar. E trazendo um tema especialíssimo, que já foi até inclusive abordado no programa, mas dado o interesse nós vamos repeti-lo, que é a homeopatia. E para isso nós convidamos uma sumidade no assunto, que sem dúvida é uma das maiores especialistas em nível de Brasil em homeopatia e que é soror da nossa ordem e que nos dá o prazer da sua presença, que é a soror Universina Ramos, que é médica especialista em homeopatia pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Médica Brasileira. Ela é professora do curso de especialização em homeopatia da Escola Gaúcha de Homeopatia. Ela já tem esse cargo de docência há 25 anos. É vice-presidente da Sociedade Gaúcha de Homeopatia, presidente ainda da Câmara Técnica de Homeopatia do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Ela é médica há 41 anos e homeopata há 31 anos. Quer dizer, é uma pessoa mais do que gabaritada e que vai, com certeza, dar um show aí de conhecimento para nós e nos esclarecer mais. Tudo bem, senhora Universina? Tudo bem. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Não, eu é que agradeço o convite para estar aqui com vocês. Com certeza, né? Ter uma pessoa tão ilustre para nós só nos honra. Vamos falar um pouquinho, senhora Universina, da questão da consulta médica homeopática, né? Quais as peculiaridades da consulta médica, assim, no que ela difere da consulta alopática? Bom, a consulta médica homeopata, ela é diferente no tempo e no propósito. Ela continua sendo uma consulta médica. Tem que ser feita por um médico. Só que a homeopatia tem uma visão diferente. A gente vê o paciente como um todo, né? Físico, mental e emocional. A proximidade do médico com o paciente é maior. A gente precisa saber mais da vida dele. Então, a gente começa a consulta normalmente pela queixa que o paciente trouxe, né? Qual é o motivo da consulta? Só que aí já começa a diferenciação. Se o paciente tem uma dor de garganta, o homeopata já quer saber como é que dói, que lado da garganta que dói, qual é a hora do dia que isso está doendo, né? Já tem que começar a modalizar o sintoma, que é o que a gente chama. Né? Uhum. A hora, o tipo de dor, a intensidade, se fica só ali ou vai para algum outro lugar, o que acompanha essa dor. Então, caracterizando bem a queixa principal do paciente, aí a gente passa assim, para toda a vida dele, doenças que já teve anteriormente, doenças familiares, antecedentes familiares, né? Como é o seu sono, a sua alimentação, na mulher a menstruação, todas essas coisas do geral do paciente. E depois se passa para a parte emocional. Como é que é o teu jeito, como é que é o teu mental. Geralmente o paciente diz, isso é difícil, eu não sei. Mas aí a gente cria situações, né? A gente pergunta, como é que tu é no trabalho? Como é que tu acorda de manhã? Né? Como é que a tua família diz que tu é, se a pessoa não fala? Porque tem pessoas que chegam e já vão falando diretamente tudo. Quando a gente pergunta como é que tu é, eles já chegam e já vão dizendo, eu sou assim, 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 assim. E aí também, nesta parte, nós temos que modalizar, né? Tu chora bastante, mas como? Em qualquer lugar, o escondido, tu precisa de alguém para te consolar ou não. Isso tudo aí já faz parte da homeopatia, porque os sintomas na homeopatia eles são descritos pelo paciente quando ele experimenta. O paciente que faz a patogenesia, que é a experimentação do medicamento homeopático, ele conta com as palavras dele. E conta tudo isso. E quando a gente tem o paciente na frente da gente, a gente tem que pegar essas finesses, assim, como é que é, tu acorda como? Tem gente que acorda assim, não fale comigo.
Tem outros que as mães de criancinhas pequenas dizem, ele acorda brabo. Tem pessoas que são assim, né? E tem outros que acordam cantando feliz. Então, isso para o homeopata faz diferença. Além disso, a gente faz o exame físico, a gente vê os exames que o paciente geralmente já traz. Porque quando ele chega no homeopata, geralmente ele já veio de vários outros tratamentos, então ele procura o homeopata às vezes como última saída para ele. É raro, hoje em dia já está acontecendo assim, crianças que vêm assim, com uma semana de vida consultar, por exemplo, comigo, porque a mãe, a minha paciente, foi minha paciente toda a gravidez, então já traz o filhinho na primeira semana. Isso já acontece. Interessante. Mas o mais comum é o paciente que nada deu certo e aí vai procurar a homeopatia. Então, quer dizer, essa visão holística que você precisa ter do paciente, ela é determinante para daí sair a medicação. Sim, porque a medicação depende de sintomas físicos, mentais e emocionais. Ah, tá aí a diferença para a alopatia, né? Quer dizer, é bem individualizado o medicamento. Qualquer paciente pode se tratar, Universina, com homeopatia, mesmo os que já vêm fazendo uso de medicamentos alopáticos, como é que se processa isso? Não, qualquer paciente pode se tratar com homeopatia. Às vezes, não só com homeopatia. Né? A gente antes é médico. Tá? Eu não vou expor ao meu paciente a uma coisa que ele não pode suportar. Certo. Então, os pacientes vêm, às vezes, com 7, 8 medicamentos, com pressão alta, com insuficiência cardíaca, com diabetes, com hipotiroidismo ou hiper, né? Então, a minha conduta e a conduta de todo médico unicista, a gente começa com a homeopatia e deixa o medicamento que ele está tomando. Porque como nós vamos ter respostas no físico, mental e emocional, eu posso ver assim, ele está reagindo no mental e no emocional, outras coisas físicas estão melhorando, então eu posso pedir uma dosagem de novo dos hormônios dele, ou eu controlo a pressão dele. Se ele tem problema de pressão, eu peço que ele controle. Se ele usa fazer dosagem de glicose, eu peço que anote para mim. Porque se ele tem, por exemplo, um diabetes e o pâncreas não está totalmente ineficiente, alguma célula que produz a insulina vai ser estimulada. A homeopatia estimula o teu organismo a reagir, né? Então, o que pode reagir, reage. Muitas vezes diminui a quantidade de insulina que ele precisa tomar. Eu já tive pacientes que tomando o hormônio de tireoide, que por hipotiroidismo, que agora estão diminuindo o endócrino, vê e confirma que pode diminuir a quantidade de medicamento. Graças à ação da homeopatia. Então, assim, não é uma coisa só minha. Eu estou tratando, ele tem outros médicos que estão tratando. Então, eu peço a opinião dos outros. Quando eu repito os exames, eu tenho minha opinião. Olha, eu posso baixar. Mas já que ele tem o médico dele, eu falo com o colega ou mando um bilhete perguntando, né, de baixar. Mas, senhora Universina, é possível, não sei se já existem casos, de repente, de retirada total de medicamentos alopáticos e ficar só com homeopatia? Sim, é possível. Acontece isso? Acontece. Eu tenho uma paciente de ambulatório com as alunas do curso que o médico retirou totalmente o hormônio de tireoide dela. Olha Ele só. diminuiu e depois tirou. E até as próprias alunas ficaram assim, pô, mas é normal, pode acontecer isso. É possível. Você, inclusive, me falou de um caso muito interessante antes de começar o programa, sobre uma paciente sua, né? Porque às vezes a gente pergunta que tipo de doenças podem ser tratadas pela homeopatia. A priori, parece que qualquer uma. Mas vamos pegar um caso extremo aí, uma pessoa que vem com câncer, né? Um paciente oncológico. E você me contou de um caso até de redução do... Você poderia repetir para a gente como é que foi isso? Não, ela é minha paciente há uns 20 anos. E o ano passado ela chegou lá dizendo, olha, eu estou com um nódulo de mama, estou preocupada. Eu palpei, tinha um nódulo, mandei ela na mastologista. Né?
E, ao mesmo tempo, eu comecei com um medicamento. Ali, eu saí do medicamento de fundo dela e fui para o tópico. Um nódulo de mama, com tais e tais características, com dor, a palpação, com dor mesmo sem palpar, que se irradiava para as costas, uma dor queimante. Então, eu fui anotando tudo isso e achei um medicamento e dei para ela e encaminhei para mastologista, né? Então, ela fez a mamografia, fez os exames, o nódulo tinha um tamanho determinado e foi marcado a cirurgia. E nós continuamos com esse medicamento que eu tinha dado. Quando chegou na hora da cirurgia, a médica disse, não, mas esse nódulo está menor do que estava na mamografia. Certo? Então, assim, ó, eu atribuí essa diminuição, o desaparecimento da dor, que ela não está fazendo uso de nenhum outro medicamento, ao tratamento homeopático. Ele pode não ter curado, mas só diminuindo o tamanho, tirando os sintomas, melhorou até para a cirurgia, um campo cirúrgico melhor, Olha só. né? E uma reação melhor. Depois, durante a quimioterapia, a gente tratou os efeitos colaterais da quimioterapia com homeopatia. É. Imagino que tenha sido bem sucedido. Foi, ela está muito bem, graças a Deus. Que bom. Agora, quando se fala também no tratamento homeopático, né, porque existem as superstições e as ignorâncias sobre isso. O leigo sempre fala, não, mas é muito lento, a ação do medicamento deve ser muito lenta. É verdade isso? Não, isso é mentira. É mentira. A ação do medicamento homeopático ocorre em 10 na menos 11 segundos. Nossa. É. Quer Em dizer, 10 na menos 11 quase imediato, pelo que você É. está falando. Quem tem ajudado muito a homeopatia nisso são os físicos quânticos. Então, o pessoal do México fizeram umas experiências botando a homeopatia dentro num pote com água, com esses microscópicos eletrônicos e de laser, e descobriram que em 10 na menos 11 segundos o medicamento altera a molécula de água, mudando o ângulo de formação do oxigênio com o hidrogênio. Nossa, que fantástico. Então, assim, a resposta do organismo pode demorar um pouco. Por exemplo, num quadro agudo de pneumonia em criança que chega no meu consultório, em 2 horas ela tem que ter melhoras. Se não tiver, meu remédio está errado. Né? Amidalite, às vezes na hora. Eu, no meu consultório, quando eu acho um medicamento do agudo, eu tenho uma botica, eu dou um glóbulozinho. A pessoa chegou com uma fralda na boca, segurando, porque não conseguia engolir saliva. Olha só. Aí eu repertorizei, dei um glóbulozinho e continuei fazendo a história. Em 4 minutos, era um paciente, um senhor, ele disse, deu, Uni. Eu digo, deu o quê? Eu estou engolindo saliva. Então, a coisa é assim. Claro que uma pessoa que tem uma doença de 30 anos não vai melhorar assim. No agudo tem que ser assim, ou está errado o medicamento e tu encaminha outro tratamento. Uhum. Né? Você pode alterar o medicamento. Posso alterar ou posso usar a alopatia se eu não conseguir. Uhum. O principal é que o paciente tem que ficar bem. Claro. Tá? Num caso de abdômen agudo, suspeita de apendicite, que a mãe chega com a criança para mim. Uhum. Se ele não melhorar em seguida, geralmente a criança dorme quando o medicamento faz efeito. Se em menos de 1 hora ele não estiver bem, ele vai para a cirurgia. Ah, certo. Tá? Porque a gente é médico. Uhum. Então, tu não pode deixar o teu paciente fazer uma peritonite aguda porque tu quer esperar, quer manter uma coisa de ego. Não. Por falar nisso, é uma questão controversa, né? Alguns dizem, não, para a formação homeopática não precisa ser médico. E existe, inclusive, a legislação que fala, não, antes de ser homeopata, você tem a formação em médico. Qual que é a sua opinião? Como é que é isso? Como é que podemos olhar essa questão? Olha, tem que ser médico pelo seguinte, quando eu faço um diagnóstico de um paciente, eu tenho que conhecer a doença,
saber o prognóstico normal, o tempo de cura, tempo de evolução, quais as complicações que essa doença pode causar no organismo, né? E tem que saber onde pesquisar. Eu não posso dar um remédio para uma pessoa se eu não sei o estado geral, eu não sei como é que esse organismo reage e não sei o que esperar com o medicamento homeopático e sem o medicamento homeopático. Eu tenho que ter um prognóstico. Né? Perfeito. Então, essa formação médica é essencial, né? Se a pessoa pretende trabalhar com homeopatia. Sim, o homeopata faz 3 diagnósticos. O diagnóstico clínico, qual é a enfermidade, qual o seu prognóstico. O diagnóstico homeopático, ou seja, qual é o medicamento que o paciente precisa. E nós ainda temos um outro diagnóstico, que chama-se o diagnóstico miasmático. Miasmático. Isso, assim, são 3 tipos de tendência a adoecer. Eu sei qual é a tendência que aquele paciente vai ter de adoecer. Olha que interessante. Universina, é possível tratar doenças como depressão? Eu sempre pergunto isso. Só com homeopatia? Quer dizer, você já teve casos de pessoas que reverteram e até os casos foram remidos aí só com homeopatia? Sim. Olha só. Isso não tem problema. Síndrome do pânico, depressão, né? Sai muito bem com homeopatia. Com homeopatia. Uhum. Outra coisa interessante, como é que fica a questão que é uma característica cultural do nosso país, né? A autoadministração, né? A pessoa se automedicar. Isso na homeopatia também ocorre muito, né? A pessoa vai lá numa farmácia, o farmacêutico, ou a pessoa que está, não, deixa que eu faço para você, ou a pessoa já chega lê um livro ali, acha que aquele medicamento pode dar certo. A automedicação em homeopatia, ela pode ser perigosa? Quer dizer, a homeopatia tem efeitos colaterais? Pode. Porque assim, ó, a homeopatia, se não é dada pela soma sintomática daquele paciente, na potência certa, de acordo com o nível de lesão que ele tem, ela pode causar uma coisa que se chama agravação. Ou ele agrava, ou ele faz uma intoxicação medicamentosa. Ele faz a patogenesia, que é o método que se usa para descobrir os sintomas que o medicamento causa. Então, ele vai aparecer nele sintomas que não são dele, que são do medicamento. Né? E isso pode ser uma coisa muito violenta. Você me contou, inclusive, me falou de uma questão que parece que um sintoma homeopático, um agravamento homeopático, só pode ser tirado pela homeopatia. Parece que é isso, né? Uma gravação homeopática dificilmente vai sair com medicamento não homeopático. Geralmente isso acontece quando a gente deu uma dose muito alta ou se o paciente está muito debilitado. Então, o que tira o efeito de uma gravação homeopática, isso é bom as pessoas saberem, né? É mentol ou cânfora. Mentol e cânfora, o paciente que toma homeopatia não pode tomar, nem chegar perto, porque tira o efeito do medicamento dele. E se a pessoa tomou e fez uma agravação muito grande, o médico dele não está na cidade, não consegue falar com ele, porque o homeopata tem plantão 24 horas, né? Ele atende 24 horas. Ah, é? Por telefone, sim. Os pacientes ligam qualquer hora. Que é, na verdade, uma das premissas da prática médica que foi muito abandonada. Né? Então, se o meu paciente não me acha, não estou em Porto Alegre, o meu telefone não está funcionando, quando eu viajo, eu deixo alguém no meu lugar. Todo homeopata faz isso. E se nada disso acontecer, ele pega um mentolzinho, uma cânfora, cheira e para todo o efeito da homeopatia que ele tomou. É neutralizado. Neutraliza. Tanto que é proibido o uso durante o tratamento homeopático. Como é que é o caso da criança que você estava me contando, né? Que teve um problema de asma, né? Por conta de uma pacientinha minha veio consultar por asma, ela estava bem, não tinha nunca mais tido crise de asma. E começou a aparecer uns sintomas que eu precisava aumentar a potência do remédio. Eu aumentei e ela fez uma crise de asma violenta e eu estava na praia. Aí eles levaram para o pronto-socorro, porque a criança não podia respirar.
Aí conseguiram me ligar do pronto-socorro e a mãe me disse o que estava acontecendo. Eu logo vi que era uma gravação. Diz que estavam tentando de tudo nela Sim. e nada passou. Quando tu chega no pronto-socorro, tu tem a conduta normal, tem um protocolo para mal asmático, que é corticoide injetável, é inalação com corticoide, mas não estava resolvendo. Então, ela me ligou, e isso lá em Porto Alegre, no pronto-socorro municipal, eu já tive vários casos que eu fui tratar lá, ou de pacientes meus que vão para lá. E os colegas convivem muito bem, assim, da mãe me ligar e eu disse, deixa eu falar com o médico. Aí falei com ele, expliquei e disse para ele dar um pouquinho de cânfora para a criança cheirar. Aí eles cheiraram e melhorou a crise. Olha que interessante. Aí é uma convivência de médico para médico que, graças a Deus, eu estou tendo isso em Porto Alegre. Uhum. Eu tenho cirurgiões cardíacos que me mandam os pacientes depois da cirurgia. Já fui chamada na UTI do pronto-socorro para atender uma paciente minha. Então... Interessante. Isso só, assim, para deixar bem claro e não assustar até o telespectador, não é que o tratamento homeopático vai agravar um sintoma, isso não é... Não, isso não é normal. Isso não é normal, mas isso pode acontecer. Pode acontecer, porque às vezes o teu organismo não está pronto para aumentar uma potência ou nem repetir muitas vezes o mesmo medicamento. Não pode. Então, aí é o relacionamento do médico com o farmacêutico. Uhum. O médico só manda na farmácia que tem farmacêutico homeopata com o curso de especialização em homeopatia. Ele não vai repetir uma remédio de um paciente meu se eu não autorizar. Ah, perfeito. Porque a repetição por conta própria também pode trazer problemas. Veja só, então tem que saber o que está fazendo, né? É. Daí a importância da formação. Uni, me diga uma coisa, o medicamento homeopático, né, para a gente já estamos nos encaminhando para o final, como é que ele é administrado, né? Geralmente a gente conhece a poção, que a gente chama, né, que é o líquido, mas tem outras formas, né? A homeopatia, por exemplo, original, hahnemanniana, unicista, que a gente trata o paciente como um todo, é uma dose única. Aquela dose se toma uma vez e se espera a ação dela, que geralmente aparece nos primeiros dias alguma melhora e dura de 30 a 40 dias o efeito. Quando a gente chega na potência certa que aquele organismo precisa, geralmente uma dose por ano a pessoa fica bem. Que coisa. É. Não tem, doses repetidas a gente pode usar num agudo. Como eu falei, numa pneumonia, eu dou um medicamento de 10 em 10 minutos e eu estou ali do lado esperando. E a questão dos glóbulos, das bolinhas, elas funcionam mesmo? Elas funcionam se tu for usar uma bolinha hoje e outra daqui a um mês. Se tu tomar todos os dias a bolinha, a gente não muda a dinamização, ali é inerte. Né? Ali a potência, tu repete sempre a mesma. Aí tu pode fazer o quadro do medicamento. Tu faz o quadro de experimentação do medicamento. Então, dificilmente a gente dá glóbulo. Senhora Universina, um tema interessante, né, aproveitando que você é sora da nossa ordem já há bastante tempo, as similaridades e princípios entre a homeopatia e o rosacrucianismo. O que você poderia falar sobre isso? Bom, eu estive aqui no congresso da URSI, da Universidade Rosa Cruz Internacional, como convidada para fazer uma comparação entre a homeopatia, o tratamento homeopático e o tratamento Rosa Cruz. Tudo é igual. Os dois têm como princípio centrado na pessoa, como princípio a desordem da energia vital. Os dois pontos de vista falam que a doença começa na tua mente e vem para o teu corpo. Os dois tratam energeticamente essa doença, visando estimular a energia vital para que ela melhore de dentro para fora o nosso organismo. E tem muitas outras coincidências. Olha que coisa interessante. Então, é uma coisa que, quando eu comecei a estudar na MORC, eu já era homeopata.
E eu ia lendo e botando do lado, assim, na homeopatia, Rosa Cruz, RC. Quando eu lia da ordem, eu botava Hahnemann. Olha que coisa. Porque tem muita coincidência entre o pensamento das duas vertentes, que as duas tratam a nossa energia vital. Será que o Hahnemann não foi Rosa Cruz? Quem sabe, né, Frate? Só Deus para saber. Com certeza. Olha, senhora Universina, realmente você veio, né, de Porto Alegre, praticamente quase que só para fazer essa entrevista, então a gente tem uma alegria muito grande, mas ao mesmo tempo lamenta que a gente não possa dar continuidade aí ad eternum com o tema, porque ele é fascinante. Então você já está convidada de antemão para voltar ao programa. Acho que temos muitos assuntos, né? Eu conheço, né, que sei que você tem muito sucesso na sua terapia, né, no seu fazer terapêutico, né? Você é uma médica muito bem conceituada e é um dos ícones aí da homeopatia aqui no Brasil. Então espero que você volte. Te agradeço muito pela presença aqui no programa, viu? Eu que agradeço, porque é a oportunidade de divulgar a homeopatia, né? E posso voltar, sim. Vamos marcar. Gosto de vir a Curitiba e sendo para falar de homeopatia. Inclusive, teus dados já saíram aí durante o programa, então as pessoas que quiserem escrever para a senhora Universina podem contactá-la. Para falar de homeopatia, eu estou sempre às ordens. Perfeito, obrigado, senhora. E você não se esqueça do nosso e-mail, né, que é o presença e harmonia, @amorque.org.br, quase que eu me esqueço do nosso e-mail, né? E no final do nosso programa, agora nós temos como de praxe a dica cultural da nossa soror Vivian Tedardi. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Dicas culturais com Vivian Tedardi. Olá! Nossa dica de hoje é o curso Desenvolvimento Comportamental. Desenvolvimento Comportamental é um curso prático em 4 CDs, na qual a importância de evoluir o comportamento é explicada e o primeiro passo em direção à mudança é tomado por meio do método Rosa Cruz, muito elogiado pelos profissionais de psicologia. Temas como medo de perder, vítima, herói, inveja, culpa, alegria e crenças são trabalhados para uma vida livre e feliz. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!